A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua presença que é real neste lugar. Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus. E coisas maravilhosas vão acontecer e já estão acontecendo, porque os céus estão abertos, Senhor, o teu olhar está para esse lugar, a mão estendida para abençoar, há uma palavra liberada para nós nessa noite, Deus, e queremos receber cada porção, ó Deus. E, Senhor, e vamos, Senhor, nos alegrar, porque sabemos que aquilo que tu vai nos dar nesta noite vai, Senhor, ser tremendo nas nossas vidas. Por isso eu te peço que haja cura para aqueles que precisam de cura, haja libertação, haja despertamento, haja o teu mover, amado Espírito Santo, é em nome de Jesus. Amém. Quando Deus me deu essa palavra, realmente eu não vi a peça, porque eles fazem surpresa, o pessoal da peça faz surpresa até para mim. Eles querem que eu veja na hora. Mas é legal, né? A gente assim sabe como vai ser. Mas Deus me deu um direcionamento hoje para nós falarmos a respeito de como a palavra de Deus vai impactando a gente. Ela vai trabalhando nos nossos corações. Alguns exemplos que eu vou colocar aqui são exemplos bíblicos, claro, que a nossa referência sempre é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e quando falamos sobre ela, o Espírito Santo trabalha e age para nos abençoar, mas também para tratar áreas do nosso coração, tratar áreas que a gente precisa, e às vezes até desconhece que existe. Isso é normal, porque a gente às vezes só vai perceber, às vezes nós não percebemos, as pessoas que às vezes estão no nosso lado percebem algumas situações e algum comportamento que a gente vai tendo. Às vezes essa pessoa, que é nosso amigo, nosso parente, ele faz a observação e tem momentos que essa observação é acatada e tem momentos que essa observação feita por essa pessoa, esse terceiro, ela não é acatada porque a pessoa que está recebendo, ela não está atenta ou mesmo não está sentindo que essas palavras possam estar correndo com ela. Mas quando Jesus ele entra no nosso coração, ele entra na vida de alguém, ele sempre vai liberar uma palavra e vai ensinar alguma coisa, ele vai trazer um despertamento com todo o carisma que o Senhor havia quando estava aqui na terra, porque ele continua com o mesmo amor, com o mesmo poder, porque vivo está, amém? Ele vivo está. E ele vai trabalhando hoje em dia nos nossos corações. Mas vamos ver os 3 exemplos. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer uma reflexão, mesmo que seja uma palavra, é uma palavra sempre breve, então quero que você preste atenção, fique atento, para que o Senhor possa falar ao seu e ao meu coração. Eu pego a base em relação ao que eu estou falando nesse momento, lá em João 8:11, que vai falar, nós conhecemos esse texto como o texto da mulher adúltera. Mas eu coloco o seguinte subtítulo para esse texto: não permita que a sua antiga maneira de viver tenha domínio sobre você. Então vamos ler João 8, mesmo que você já conheça, tem pessoas que às vezes não conhecem, tem pessoas que estão assistindo. Hoje nós tivemos o prazer de saber que uma das pessoas que vieram nos visitar pela manhã, ela nos conheceu através da internet, através da palavra dessa igreja, não era nem o pastor, eram outros dos nossos pessoas que ministram aqui no púlpito, e ela veio porque ela ficou admirada pela palavra de pessoas tão novas, trazendo palavras tão fortes. Mas isso é bom, porque essa palavra tão forte é a palavra que vem do Espírito Santo. Nunca é alguém que faz, é sempre nós estamos aqui na dependência do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: estou muito feliz de estar ao seu lado. Amém, amém, glória a Deus. Esse texto é referência aqui, eu vou pegar essa referência, vamos explicar e vamos chegar onde nós queremos. Esse texto diz assim, que eu pedi para colocar: ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Esse texto nós vamos fazer uma leve referência a ele, para que você possa entender. Aqueles que já sabem possam ir acompanhando comigo. Esse texto acontece um fato onde Jesus está presente na sinagoga, chega alguém, um grupo de fariseus, pessoas que encontrou uma senhora, né? Não diz a idade dela, mas uma mulher, coloca assim, uma mulher que foi pega em adultério.
E diante daquelas questões do local e do tempo, ela foi levada para Jesus e com o objetivo até de fazer uma pegadinha com Jesus para ver como sairia dessa situação. A palavra de Deus diz que Jesus, no momento que vê essa mulher, ele não fala nada. Apenas ele observa o que estão falando e ele se abaixa. A palavra diz que começa a escrever. Quando começa a escrever, não pense, alguns falam, eles ficaram assim, olhando o que estava escrito e pararam e saíram. Não. Se a gente for ler na palavra, diz aqui, Jesus inclinou-se, lá no versículo 6, Jesus inclinou-se, porque queria base para acusá-los, né, esses fariseus. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, quer dizer, Jesus estava escrevendo e o pessoal continuou interrogando Jesus, queria dele uma decisão, queria dele uma resposta. Eles não ligaram para o que Jesus estava escrevendo. Então Jesus se levanta e fala, quem não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. E aí volta a escrever. Nesse momento, essa palavra impactou muito essas pessoas, porque eles observaram que eles não estavam com uma condição tão assim boa para poder julgar alguém. E eles foram saindo, desde os mais velhos, os mais novos, todos foram saindo. E aí Jesus se levanta, agora fala com essa senhora, e disse a alguém, vamos botar o texto 11, para que o pessoal possa acompanhar. No 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus disse, eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. E aí a gente observa que a palavra que Jesus quer impactar na vida dessa senhora é esse momento. Jesus está falando para ela, olha, não interessa agora para mim o que aconteceu. Aconteceu um problema, eu não sei a razão. Porque a gente julga nessa situação dessa mulher, a gente quer julgar, ela vacilou, ela traiu o marido, aconteceu alguma coisa, teve um homem lá também que não foi pego. Agora a questão não é essa. A questão é que Jesus chega para ela e diz assim, há um novo tempo, um novo ciclo para você, um novo momento para você. E ele libera uma palavra, ele diz, vai agora e não peques mais. E ela precisa pegar dessa palavra para que a sua história seja curada. Por que razão ela fazia isso? Às vezes a gente fala, uma pessoa, quando a gente vem para os dias de hoje, quando as pessoas fazem situações como essas, a gente que cuida de pessoas, de casais, e as pessoas às vezes nem da igreja são, mas pedem ajuda, pedem conselho, e a gente observa que às vezes um fato e um ato como este, ela foi provocada ao longo de um tempo. Às vezes foi motivações de afastamento, motivações de esfriamento, de não apoio, e aquilo vai deixando o coração de um ou de outro machucado, e ao longo do tempo ela é atacada, a pessoa é atacada. Porque a gente tem que ver as coisas do campo espiritual. Porque é muito fácil a gente julgar isso que Jesus está mostrando. Vocês estão julgando o que aqui? Vocês estão julgando ela porque errou, mas você não julga o erro de vocês? E muitas vezes o erro de vocês falando para aqueles, sem falar, mas é isso que Jesus estava colocando, eles observaram. Porque Jesus disse, se vocês não tiverem nenhum pecado, vocês atirem. Porque certamente algumas coisas que vocês erram têm questões de trauma, têm questões das suas justificativas, o que é aquilo que você acha com o direito, acha que é um direito seu porque você foi provocado. Às vezes a gente faz coisas que nos sentimos provocados. Às vezes a gente machuca a outra pessoa porque a gente foi provocado. Então, há razões porque essa mulher chegou a esse ponto, não é nos dito aqui, mas Jesus estava dizendo o seguinte, não importa o que aconteceu na tua história, a partir de agora, esqueça essa história e viva um novo tempo. Viva esse novo tempo, mas isso só pode ser mudado com uma palavra de poder. Psicólogo, pessoas, às vezes não conseguem trazer essa transformação, mas Jesus pode transformar qualquer pessoa. E essa pessoa, Jesus está falando, não permita que a sua antiga maneira de viver tenha domínio sobre você. Por isso Jesus, vai e não peques mais. Porque às vezes a história, e nós vamos chegar a mostrar isso a vocês mais à frente, às vezes as coisas estão tão ali, e eu costumo falar para que as pessoas possam entender, eu coloco a alma como um armário, onde tem gavetas. Isso eu digo, abrindo gavetas. Às vezes há coisas nesse armário da nossa alma, que elas estão ali, e elas vão tentar mexer com a gente. Elas vão tentar
no movimento, sabe quando você está mexendo no armário, e às vezes uma gaveta, ela se abre um pouquinho, e aí aquilo aparece, você lá, eu não quero isso agora, aí você fecha, você busca na outra gaveta, né? Então, às vezes, na nossa alma é assim, nós estamos agindo, nós estamos pensando alguma coisa, mas áreas da nossa alma se abrem e fazem a gente lembrar de situações. E Jesus está dizendo para ela, olha como Jesus vai nos ensinando aqui. Um homem natural, eu guardei uma frase que hoje, eu até pedi para ela repetir, eu anotei aqui, deixa eu ver se está aqui. Foi a nossa professora hoje, a professora Isabel, que a gente chama carinhosamente de Bebel, nossa professora DB, no ensinamento de Romanos, ela falou de uma referência, eu pedi a quem era, o professor Luiz Saião, se eu não anotei errado, todo o mal do mundo habita no meu coração. É uma frase de um professor dentro do texto que estamos estudando em Romanos. Então, em Romanos, né, o livro de Romanos. Então, diz, todo o mal habita no coração do homem. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele está dizendo, o mal ainda está em você. E você precisa vigiar. E você precisa se cuidar. Você vai e não caia mais nessa tentação. Uma das coisas que Jesus ensinou, quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, numa das partes da oração, está escrito assim, está ensinado assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. É sinal que a tentação e as motivações podem fluir por alguma coisa, por algum momento. E a Jesus já falou, vai e não deixe mais que essa tentação, que esse aspecto que marcou a sua vida, retorne e você caia outra vez. Você está aqui comigo? Entende isso como Jesus está nos ensinando? Jesus está querendo dar um ensinamento para nós. Na nossa vida cristã, mesmo que a gente não se sinta nesse aspecto dessa mulher, mas tem um ensinamento aqui para nós. Quando Jesus vai tratando as nossas vidas, nós precisamos ter sempre cuidado de não cairmos mais naquilo que algum dia foi fraqueza na nossa vida. Então, só com o poder de Deus, só com uma palavra que traz essa revelação, descortina, através da palavra de Deus, vai descortinando coisas na nossa vida e a gente consegue observar. É por isso que quando hoje nós usamos o nome de Jesus, é por isso que a gente pede misericórdia. Você entende isso? Quando você está andando na rua, quando você está numa situação de risco, de perigo, a tentação virá. Os aspectos da sua mente, e às vezes, dependendo de como cada um viveu, a história da vida marca muito a gente. A minha história é certamente diferente da sua. A minha história foi um direcionamento e que muitas coisas do mundo eu não conheci. Não tenho aqui nenhum trauma de não ter conhecido. Eu fui ensinado pela minha família, pelos meus pais, pelos meus avós, ao direcionamento do caminho de Deus. E eu fiz uma opção. Então, algumas coisas eu não conheci, mas não quer dizer que eu não sou pecador. Não quer dizer que porque não ter conhecido alguns aspectos da vida, que eu não errei diante do Senhor. Você consegue compreender isso? Pode ser que também não ter conhecido tanto, me aprofundado em áreas sérias, que algumas pessoas ficaram marcadas, e eu, nessa área eu não marquei, mas, por certo, algumas coisas podem ter me marcado. E nessa hora, e quando eu conheci Jesus, e ele disse, olha, Pedro, agora, olha, meu servo, você que está me olhando, agora você vai e não peque mais nessa área. Seja fortalecido com esse poder, com essa palavra que eu estou liberando para você. Amém? Você consegue compreender isso? Diga amém. Amém. O segundo ponto, já vamos para o segundo ponto. Eu coloco aqui em Lucas 19, no versículo 1 a 9, também um texto que nós vamos ler. Lucas 19. Nós sempre, Lucas 19, versículo, no texto aqui está Zaqueu o publicano, mas eu coloco o meu subtítulo assim, o homem que se escondia atrás do dinheiro. No texto aqui bíblico é Zaqueu o publicano, mas como eu coloco para que você possa entender o que eu quero passar hoje, é o homem que se escondia atrás do dinheiro. Uma vez eu estava, no tempo que eu e o pastor Alexandre estávamos estudando psicanálise, um nosso professor, ele falou o seguinte, ele disse assim, Pedro, você gosta muito de óculos, né? Eu falei, gosto. Você se esconde atrás do óculos?
Aí eu falei, como assim? Eu não entendi. Ele falou que às vezes o óculos, a gente coloca o óculos apenas para podermos nos sentir mais seguros. Então, nesse momento, eu estou me escondendo. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo passar a ideia? Nesse momento, essa pessoa está se escondendo atrás do óculos. Se ela não botar o óculos, às vezes não é de grau, não. Ela precisa estar com óculos porque ela se sente mais segura. Isso é se esconder atrás do óculos. Isso é que ele estava me explicando ali naquele momento. Então, a gente vai observar a vida de Zaqueu. Eu quero ler para que você fique com essa palavra no teu coração. E aí depois nós vamos discorrer algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. É um homem que é abastado, um homem que a Bíblia vai falar como ele conseguiu. Mas ele se tornou um homem rico, um homem que conseguiu muito dinheiro através do seu trabalho, mas ele conseguiu muito dinheiro. Aí diz assim, ele queria ver quem era Jesus. No meio dessa história, mostra que ele teve interesse de conhecer Jesus. Mas agora eu vou até ler o final para a gente poder depois explicar. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Algumas justificativas, colocando aqui. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você observa que a história vai contar algumas situações importantes, porque diz aqui, desse Zaqueu publicano, a maneira que ele trabalhava, a maneira que ele cobrava os impostos para aquele que estava dominando, que era Roma, cobrava ali, mas ele era uma pessoa que não tinha, as pessoas judeus não gostavam muito dele, não. Então ele teve algumas dificuldades, certamente, alguns aborrecimentos, certamente inimizades. Observe o detalhe. Dentro dessa realidade histórica deste homem, o coração dele foi também se amargurando. E certamente não é a justificativa, estou dizendo a motivação que esse homem foi tendo uma ganância, um desejo exacerbado pelo dinheiro. E aquilo foi crescendo nele. Se foi por raiva, se foi por chateação, ele agora cobrava e cobrava a mais daquelas pessoas. Se era uma forma de descontar em alguém, ele tinha esse direito, ele tinha essa autorização, não poder, mas tinha essa autorização. Então ele cobrava a mais, tirava percentuais a mais das pessoas e começava, pelo menos, eu estou me satisfazendo, eu estou me sentindo importante. Se não há consideração daquelas pessoas, vem aqui comigo. Se não há consideração dessas pessoas, pelo menos eu me sinto valorizado porque eu estou tirando dinheiro delas. Pelo menos está valendo alguma coisa. Aí tá, tipo assim, não está 1-0. Pelo menos está empatado ou está 2-0 para mim. Eu quero me sentir à vantagem sobre essas pessoas que há um desgosto, há um desprazer sobre... E a história mostra isso. As pessoas mostram que eles ficaram chateados, quando Jesus chama este homem para visitá-lo, para ir na sua casa ceiar com ele. E ele diz, como esse homem, Jesus, vai entrar na casa desse pecador, desse homem que tira o nosso dinheiro, que nos faz as coisas erradas, e Jesus está lá na casa dele. Então, observe uma coisa aqui. Esse homem, a maneira dele também se esconder atrás do dinheiro. O dinheiro trazia poder a ele. Se não gostasse, pelo menos tinha que respeitar. Porque se não respeitasse, na próxima imposto eu tirava mais um pouquinho. Eu cobrava mais um pouquinho. Eu aumentava mais um pouquinho a luz. Eu aumentava um pouquinho, só para você entender no dia de hoje, eu aumentava um pouquinho mais o gás.
Eu aumentava alguma coisa só para que a pessoa se aborrecesse, para eu me sentir valorizado. E esse homem agora sabe que Jesus está ali, e ele está incomodado com tudo isso. Mas ele não sabe como resolver. E é isso que acontece muitas vezes com pessoas que elas não sabem como resolver os seus problemas que estão nessas gavetas do seu coração, da sua alma. E ele descobriu que Jesus tinha essa qualidade. Ele descobriu pelas informações que Jesus tinha esse poder. E ele foi buscar. Ele teve esse interesse. E ele correu até aquele lugar. A Bíblia agora vai contar que ele era um homem pequeno. Isso não é nem relevante. Era um homem pequeno, tudo bem. Ele tentou, mas mostra aqui a relevância. Não é porque ele era um pequeno, mas mostra o interesse, a busca de uma solução. Ele queria solucionar um problema que estava na vida dele. O dinheiro não estava satisfazendo a ele. Porque ele não tinha convivência, ele não tinha amizade. Eu olho assim, sabe quando você faz aniversário e ninguém vem bater o parabéns? Eu imagino que esse homem devia ser assim. Ele falou, gente, vem no meu aniversário e ninguém ia, vamos fazer raiva nele. Deixa ele fazer o bolo e ninguém vai. Então, não está escrito isso na Bíblia. Mas o tipo de situação que porque eu tenho que falar, né? Porque às vezes a pessoa pode estar me ouvindo e diz, o pastor disse que Zaqueu fez bolo e tudo, né? Então não estava isso na Bíblia, amado. Só estou dando uma expressão para você poder entender. Então, ele agora sabe que isso pode ser mudado, porque ele não consegue. Porque dentro dele, eu coloco aqui, quando damos a devida atenção à palavra de Deus, podemos reconhecer o nosso estado. E ele foi buscar Jesus. Ele já sabia como estava, mas não tinha solução. Não tinha jeito. Porque com mais ele pensasse sobre aquilo, mais raiva dava. Sabe quando você está chateado e você olha pessoas que estão te aborrecendo, aí mais chateado tu fica. Aí você fala assim, agora que eu vou apertar mais. Então o sentimento dele era assim, agora que eu vou. Se eu estava, sabe aquela virada de beliscão que a pessoa faz assim e a criança leva o beliscão e começa a falar, ai! Sabe que aquelas mães maravilhosas que às vezes dão uma virada de 180 graus na... Não faça isso não, tá, minha irmã? Faça não, tá, papai? Mas não acontece? Então ele é tipo assim. Então ele começou a ouvir a palavra de Deus, diz que eles começaram a conversar. Nesse papo, olha bem, houve um papo, houve uma conversa, não foi assim, ele não decidiu a coisa de repente. Jesus foi à casa dele e já sentiu-se honrado, porque se todo mundo estava reclamando, por que, pastor, o senhor tira essa ideia? Porque se todo mundo está reclamando e Jesus entra na casa dele, é porque eles não entravam. Eles, como pode? Porque eles achavam o cara um pecador, o cara é mau, o cara é perverso, não vamos na casa dele. Aí Jesus entra. Ele, poxa, Jesus na casa dele, e Jesus começa a conversar com ele, bater um papo. Né? Diz aqui, aí Zaqueu se levantou e disse, por que Zaqueu levantou e disse? Porque Jesus estava conversando. A palavra, nós somos descortinados pela palavra. Ele começa a ouvir a palavra de Jesus. A palavra de Deus diz que a palavra de Jesus tem poder, tinha autoridade, marcava as pessoas, conseguia entrar naquelas marcas da história das pessoas, aquilo que mais machucava ela, e Jesus ia abrindo as gavetas. E quando abre a gaveta, as pessoas percebem as piores coisas que, às vezes, piores não, é uma solução, mas é difícil para as pessoas que passam marca nas suas vidas, abrir a boca para falar sobre o assunto. Quando você vai conversar com alguém e bota no divã e começa a conversar com a pessoa, e você vão falar e ela vai engolindo a saliva. É difícil ela falar, porque aquilo vai fazer lembranças amargas, vão trazer traumas, vai fazer chorar. E ela não quer sofrer. Então a melhor maneira é recalcar isso, é deixar isso lá no canto do cérebro, da mente, e não trazer para o consciente. Então Jesus ia falando com ele, ia dando resposta e solução. Quando ele sentiu aquela solução, ele disse, vamos lá ler aquela parte. Aí ele levantou-se, ele se levanta, ele se posiciona. Ele fala com o Senhor se levantando e se posicionando. É como ele estivesse, olha o que ele vai falar. Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele está dizendo, eu preciso parar de me esconder atrás do dinheiro. Eu preciso me sentir gente. Eu preciso me sentir alguém. Eu preciso ser amado.
Aí Jesus disse que para isso, o que ele tinha que fazer? Resolver essa situação que prendia ele. Quando Jesus viu que ele abriu a gaveta da alma e quis a solução, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque ele é filho de Abraão, ele crê no poder de Deus. E houve algo tremendo. E aí refletimos, aí eu quero colocar aqui, fiz algumas reflexões, se nós refletirmos sobre o nosso passado, compreenderemos o nosso presente e perceberemos como está sendo preparado o nosso futuro. Se nós refletirmos o que nós passamos, a gente compreende o que nós estamos passando agora. Olha só, se nós observarmos o que nós passamos, a gente sabe o porquê que nós estamos assim hoje. Porque às vezes, do nada, vem uma tristeza. Porque às vezes, do nada, vem um desânimo. Porque a gente tem que observar essa nossa história. Às vezes isso vem como gatilho, sim. Vem como uma palavra. Estava conversando, faço com pessoas, e alguém disse assim, com todo respeito, sem falar nome, só esse detalhe, a pessoa fala assim: pastor, isso é como um gatilho para mim. Quando fala, bate, já muda tudo. O tempo mudou, a minha estação mudou, o céu muda, porque isso, não sei o que é, mexe aqui comigo. É um gatilho. E esse Jesus está falando: olha, hoje houve salvação, porque você abriu, Zaqueu, o seu coração. Abriu a gaveta. Você estava se protegendo atrás de dinheiro, mas na verdade você estava cheio de problemas aqui dentro. Mas quando você entende a palavra da salvação, a palavra de esperança, aquele que pode fazer e traz vida, né? traz, como diz a música, até anotei aqui, traz vida a ossos secos, né? Ao sepulcro. Então é aquele que pode trazer vida onde há morte, onde não há solução. Então, amado, às vezes nós estamos escutando isso, mas eu peço ao Senhor que de alguma maneira Ele esteja trabalhando no seu ser e no seu coração. Mesmo que você hoje seja do Senhor, você observe como Deus vai tratando a gente. Porque Jesus não quer apenas trabalhar no aspecto da eternidade. A eternidade já está garantida, amém? Eu vou falar mais uma vez, a eternidade com Deus já está garantida, amém? Já está garantida. Mas o Senhor quer que entenda que esse tratamento com essas pessoas é um tratamento que Ele quer fazer com todos que possam estar passando por isso. Não de forma específica dentro da situação da mulher ou dentro da situação desse publicano, mas diante da hora, do lugar que nós às vezes estamos nos escondendo. E quando olhamos a nossa história, o Senhor diz: cada um tem uma história. E às vezes você vai acompanhando, está com 10 anos, está com 15 anos. Eu falo 10 anos porque tem crianças que já estão com histórias marcadas. Às vezes está com 30, 50, 60, 70 anos e ele tem reflexo desse passado na vida dele. E a gente precisa entender aonde Jesus quer entrar, aonde Jesus quer trabalhar, mas você precisa entender como o Senhor faz. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa receber a palavra e deixar ela trabalhar na gente. Porque quando ela trabalha, a gente não peca mais naquelas áreas. A gente não falha mais. A gente não se esconde atrás do óculos, ou atrás do dinheiro, ou atrás de qualquer coisa. Entende isso? Então é um cuidado do Senhor. Ao recebermos a palavra de Deus, devemos colocar todas as nossas demandas, aflições, angústias, ou até mesmo aquilo que age como, dentro de nós, nos atrapalhando a nossa convivência. E a gente tem que começar a perceber isso. Pastor, como eu posso aplicar isso que está lá no passado, tá, com a mulher que o senhor disse que a mulher adulta, o senhor colocou até outro termo, porque eu não quero que você veja como a questão da mulher do adultério, mas que eu quero que você diga: não permita que a sua antiga maneira de viver domine você. Então, como eu posso trabalhar isso? Entendendo como o Espírito Santo de Deus quer trabalhar com você. Pode ser que a porção seja uma pequena latinha, mas ela vai fazer um efeito poderoso, porque é o Senhor que vai te dar. Entende isso? Para cada um vai ter uma porção certa. Um vai ser, parece, na comparação, é pequena, mas Deus trabalha na individualidade. Naquilo que cada um precisa. E Ele sabe o que você precisa. E é importante a gente pegar isso e receber essa palavra e falar como isso também
ocorre e pode ocorrer comigo. Eu vou dar um exemplo, vai ser o último. É o terceiro exemplo. Nós vamos lá para o texto em Lucas 22, 32 a 34. Lucas 22. Vamos lá. Simão, Simão. Eu vou ler o 31 porque vai ajudar. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Aí Jesus fala diretamente para Simão, que é Pedro. Para que a sua fé não desfaleça. Né? Para que você não perca a fé em momentos de aflição, esse desfalecer. E quando você se converter, preste atenção nesse detalhe, fortaleça os seus irmãos. Aí vamos até o 34. Mas ele respondeu, estou pronto. Olha o que ele falou. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Aí a gente olha esse texto, a gente fala do negar, mas eu coloco um tema para mim, o subtítulo é o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E Pedro não estava conseguindo ver o que Jesus estava falando com ele. E às vezes a gente precisa observar isso, porque Pedro é aquele cara que a gente fala que estava sempre ali ao lado de Jesus, ouvindo os comandos, tendo experiência do pescar, experiência de expulsar demônios, experiência de cura. Ele era um discípulo também, ele passou por isso. Ele se precisasse cortar a orelha, ele cortava a orelha. Entendeu? Ele é uma pessoa que estava envolvida e muito próxima de Jesus. Mas ele não conhecia ele por dentro. É isso que eu quero falar com você hoje. Às vezes nós não nos conhecemos por dentro. Às vezes nós sabemos que nós temos um problema, mas nós não confessamos esse problema. Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês. Bagunçar a vida de vocês. Por que há isso? Porque havia algo no coração deles, havia situações na gaveta da alma deles que ele nem sabia. E a gente precisa, como cristão, sempre falar ao Senhor, Senhor, vai me ajudando na caminhada. Irmão, por isso a palavra de Deus fala que você não pode caminhar sozinho. Sem Ele você não pode fazer nada. Porque há situações que a gente traz do nosso passado e que pode estar influenciando no nosso presente e vai marcar o nosso futuro. Aí por isso as pessoas se assustam, porque pessoas desanimam do evangelho. Não vou falar de pecado, não. Hoje não vou entrar para essa linha. Eu vou falar de coisas mais simples. Por que cristãos desanimam de servir ao Senhor? Ah, porque eu fui ofendido por alguém. É porque, na área da música, porque eu queria tocar a música tal e pediram a música X. E eu me preparei para a música Y. E eu me aborreci com isso. Sabe o que está mostrando? Que tem áreas que você ainda se aborrece e não está vendo. Tem áreas que te paralisam, você servir ao Senhor, você não está observando. E aí, a palavra de Deus disse, olha, Pedro, Satanás pediu para se andar com você, peneirar você. Mas eu orei ao Pai para te proteger. Mas quando você se converter, olha o que ele falou, quando você abrir a tua alma, quando você deixar que essa palavra venha descortinar aquilo que precisa, aí você vai ajudar outros. Amados, para nós até ajudarmos, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos que olhar o que está nos atrapalhando. E eu peço ao Espírito Santo, nessa palavra breve, mas uma palavra que traz um direcionamento para nós, é a gente falar o seguinte, Senhor, o que eu preciso melhorar? E às vezes Deus já falou com você aonde você precisa melhorar. Aonde você precisa, aonde há esses gatilhos que eu falei aqui, aonde há essa dor, esse choro, e que fica aí guardado, fica preso, e você não sabe como fazer, mas sabe qual é o problema disso espiritualmente? Satanás aproveita disso. A ação demoníaca ele aproveita não para entrar no teu corpo, porque ele não pode.
Ele não pode, mas ele paralisa você em servir ao Senhor. Ele paralisa você a estar no altar adorando. Ele paralisa você de falar do amor de Deus para alguém, porque toda hora que você vai falar das coisas do Senhor, você lembra o aborrecimento que você teve dentro da obra. E o que tem o Jesus com a obra que as pessoas às vezes machucaram você? Então a gente tem que observar que mesmo não sendo um caso de alguém que está com a prática, Jesus diz, não tenha práticas antigas e nem falando para o outro, não se esconda atrás daquilo que te protege. Mas Jesus está falando para nós, olha, ser cego dessa maneira vendo é a pior coisa. Você tem a palavra, você tem o poder, você usa. Deus, você quando fala, Senhor cura, Deus cura. Você pede, Senhor te protege, o anjo vai lá e você vê a proteção de Deus. Você, de repente, pessoas aqui viram, eu não vi, tem coisa que Deus não deixa ver, mas tem vezes Deus permite. Você viu o livramento que Deus te deu na Avenida Brasil, Deus te deu um livramento lá no Leblon, porque hoje em dia não tem lugar fácil para passar no Rio de Janeiro. Nós somos os heróis. Olha para o seu lado aí e diz, você é um herói no Senhor. Você, rapaz, viver no Rio de Janeiro tem que ser do Senhor. E tem que saber que Ele trabalha nisso tudo e que Ele está nos ajudando. Mas o Senhor, mesmo dando essa resposta, Ele espera. Por isso Ele falou, Pedro, o Satanás quer se andar com você, mas eu roguei. Eu pedi ao Pai. Mas você, olha só, mas você vai se converter, como o Senhor está falando, mas você vai mudar, você vai entender, mas você vai precisar entender passando pela situação. Você vai ter que, às vezes, observar algumas coisas. Uma palavra, um jeito, alguém, ou isso que nós estamos falando hoje, você está falando assim, olha, se desperte, pare de falar, eu estou salvo, está tudo bem. Não, porque a obra está parada na tua vida. E você não está vendo. Porque toda vez que você vai fazer a obra de Deus, aí vem os gatilhos, os traumas, os machucados. Vem tudo e você não consegue romper, e você não consegue enfrentar. Então houve uma barreira na tua frente. A barreira é que o Senhor está dizendo, não deixa, se andar não é isso, mas de desfalecer é tirar você da disposição. Então, se você muitas vezes está se sentindo indisposto, você tem disposição para tudo. Amado, a nossa alma tem disposição para tudo. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, olha, quando o Senhor disse para aquela mulher, vai e não peque mais, Ele fortaleceu o espírito dela. A palavra fortalece a alma, não fortalece o espírito. Quando Deus tratou com Zaqueu, fortaleceu o espírito de Zaqueu. Para que quando acontecesse, porque na hora o dinheiro continuou vindo na mão de Zaqueu ou não? Sim ou não? Sim, o dinheiro continuou, ele não deixou de ser publicano. Ele deixou de errar. Quando eu imagino, agora, a primeira vez, imagina, ele todo dia cobrando um pouco mais. Agora, mudado, ele vai cobrar. Aí vem aquela coceirinha, né? Morde até a boca, o dedo. Mas aí ele lembra assim, não, Jesus me mudou. Não tem... É isso que o Senhor está falando. Observa o que está dando gatilho para você fazer. Ai, que vontade de tirar um pouquinho mais de dinheiro desse pessoal. Não, eu estou falando nessa área, mas Deus está falando a área para você, entende? Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Aonde você precisa se abrir mais. Todos nós temos que viver uma vida abrindo sempre o nosso coração para Deus. A palavra de Deus diz, aquele que segue a Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, precisa todo dia. Quando? Todo dia pegar a cruz, carregar a sua cruz e seguir Jesus. Então, o que é isso? Eu vou ter enfrentamentos, mas Jesus já venceu, e eu vou vencendo com Ele. E aí você vai vencer. E aí você vai ver que a tua vida vai entrar de vitória. Aí o teu passado não vai mais te acusar. Não adianta falar, como a gente às vezes escuta, diz para o diabo que o passado... É ele que o problema no passado e o futuro dele já está na condenação. O diabo não está nem escantando com isso. A pessoa pensa, parabéns. Entende isso? O que lhe preocupa é se você está mudando. O que preocupa é se essa fala tem atitude. Porque falar para o diabo está nem aí. Diabo, o meu passado não te interessa.
o futuro eu estou com Jesus, você está no inferno. Grandes coisas, já sei disso há muito tempo. O negócio para que ele pare de agir na nossa vida e falar, esse cara está tendo atitude. Esse cara, na hora que eu jogo a tentação, por isso Jesus diz, vai, mulher, vai. E não use mais as práticas antigas. Esse é o tema que eu coloquei. Não use mais as práticas antigas. Sabe por quê? Porque vai vir à vontade. Vai mexer. O corpo vai balançar. Quando vê o homem que ela adulterou com ela, é isso que Jesus está falando. Irmão, tem que ser claro. Sabe que o problema nós do Evangelho é que a gente não traz a realidade da vida e as pessoas não sabem como fazer. A gente fica sempre aqui ou aqui, mas não mostra como acontece no real. O real é esse. É quando a gente vai lá fora, passa aquela mulher por dentro. Por dentro é assim. Meu Deus. E você está sendo assim, ó. A tua alma está lá. Vai, fala com ela. E você está lá. Vai dando glória, Senhor. Vai me ajudando. É luta. Vai, não peques mais. Mas baseado em você, baseado na palavra que descortinou na tua vida. Entende isso? Aí eu vou vencendo. Então, se há marcas na minha vida, eu também posso falar, Senhor. Se há coisas que toda vez que eu vou para minha casa, eu vou para um trabalho, eu vou para alguma situação, e os gatilhos acontecem, eu falei, não, Senhor, agora eu já entendi. Eu vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Eu vou mudar. Converter é mudar. É ter uma mudança de vida. Se eu estou fazendo isso, eu quero agora que o meu presente seja uma nova história. Eu falo sempre na questão da semeadura, que não é o tema aqui, eu falo para algumas pessoas o seguinte, às vezes estamos colhendo aquilo que semeamos, mas a gente pode mudar isso? Pode, colocando a nova semente. Aí nós vamos colocando cada presente, ainda está fruto daquele passado, mas daqui a pouco essa nova árvore, essa semente germina, vai nascer uma árvorezinha, daqui a pouco aquela árvore grande, você parou de plantar aquelas antigas coisas, aí não tem árvore nova. Estão comigo? Estão entendendo? Aí não tem mais árvore nova, não tem mais fruto, porque você não está alimentando, você não está regando. Você está regando a nova atitude. Daqui a pouco você só recebe das bênçãos. Você tem uma nova vida com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu fecho a minha palavra hoje dizendo Lucas 4, de 18 e 19. Jesus falou essa palavra que está através do profeta Isaías. Lucas 4. Vou botar aqui no meu texto também. E se os levitas desejarem já vir aqui para o púlpito, podem vir, tá bom? Lucas 4, 18 e 19. Essa palavra foi proferida pelo profeta Isaías. Mas Jesus, essa palavra era para Jesus. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, dar boa notícia. Há uma boa notícia para você, a solução. O Espírito do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. Há a solução para a tua vida, amém? Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Você olha aqui, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, proclamar liberdade aos presos, às vezes estamos presos com esses sentimentos. Você vê que não está falando de, aqui, a palavra que, deixa eu ler aqui, proclamar liberdade aos presos, dar essa libertação que a gente precisa. Não estamos falando de questões demoníacas, mas estamos falando de aprisionamentos que vão acontecer na nossa vida ao longo de um processo. E é isso que Jesus veio para restaurar aquilo que parece impossível, aquilo que parece difícil, aquilo que você nunca falou para ninguém. Sabe, algo que às vezes a gente carrega com a gente e a gente não quer que ninguém saiba. Jesus não quer que você faça um gabinete com o pastor Pedro para falar e confessar todos os seus pecados ao pastor Pedro. Jesus quer que você fale com ele.
Você chega para ele e fala: Senhor, foi isso que foi. Você entende porque, deixa eu voltar lá em Zaqueu. Você entende porque Jesus chamou, tirou Jesus da... Jesus poderia resolver o problema de Zaqueu com a multidão? Sim ou não? Poderia? Poderia, cara, Zaqueu. E o pessoal tudo escutando. Como já fez com muita gente. Zaqueu, tá aí, fala: Senhor, não. Vamos no particular, Zaqueu. Vamos lá na sua casa. Ele foi andando, todo mundo chateado, mas não importa. Entrou na casa, fechou a porta. Só Zaqueu e Jesus. Tem coisas que Jesus quer resolver só com você e ele. Não precisa falar para o pastor Pedro: o pastor quer um gabinete com o senhor, porque eu tenho que confessar tanta coisa que eu fiz. Não. Pastor, sou sábio, nem quero saber. Só se você precisar realmente falar. Mas o que você tem que falar é com Jesus. É Ele que vai te restaurar. A palavra dele vai abrir as gavetas do teu coração. Aquela gaveta que vai assim, não, enferrujada que já está. Sabe aqueles armários de ferro? Quando está enferrujado. A gente hoje tem armário de madeira, não faz. Mas quem trabalhou lá no passado, vocês que são novinhos, vocês não sabem isso, porque nem armário mais tem. Tudo está no computador, né? Mas antigamente tinha uns armários de ferro, uns arquivos. Vocês não sabem o que é arquivo, irmãos. Que coisa terrível, arquivo. 10 arquivos da empresa. Vai lá no arquivo A, da seção B, na pasta D. Aí você vai lá, aí vem com aquele arquivo pesado, vai. E para voltar, o pior é voltar com a gaveta. Mas é isso que Jesus está falando. Eu abro essa gaveta para você, vou lá no arquivo e deleto ele. Você vai ser tratado, porque é isso que o Senhor quer fazer para nós hoje. A palavra do Senhor hoje para nós é um cuidado. Ele quer cuidar de você. Não fique se amargurando, não fique se remoendo. Hoje o Senhor quer te dar uma solução. O que eu preciso fazer? Fala com Ele. E é isso que eu convido a você a fazer, ficando de pé para louvar com a gente, amém?